Seja bem-vindo quem está assistindo a gravação dessa live. Vou falar um pouquinho mais sobre saúde mental e sobre equilíbrio emocional. Isso aqui foi uma palestra que foi contratada, né, para uma empresa. Uma empresa, um hospital, e principalmente nessa época de Covid, né, essa época tensa, agora tá um pouquinho mais tranquilo, né, mas é uma época extremamente tensa para quem é da área de saúde, me contrataram para fazer essa palestra para essa empresa, que é um hospital. Esse daqui essa é a capa de uma apresentação que eu fiz do final do mestrado, né, da dissertação do mestrado, que foi sobre, a gente desenhou um serviço de apoio psicológico às pessoas que trabalham em hospitais, tá? Foi um trabalho interessante, e interessante foi perceber que, claro, para poder montar isso daí, tive que fazer todo um estudo prévio de saúde mental das pessoas, né, que estavam ali naqueles hospitais, sejam desde a pessoa da limpeza, passando pela pessoa pessoal administrativo até os técnicos, tá? Bom, desenhamos aí um serviço de apoio psicológico. E quando eu fiz isso daí, eu tive que fazer as pesquisas e percebi o quanto as pessoas que trabalham na saúde são adoecidas, tá? Isso eu tô falando do pessoal da saúde, mas obviamente estamos no meio de uma pandemia e isso é muito interessante, assim, da gente falar, porque não é só o pessoal da saúde mais, né? Eles, na verdade, estão ali no dia a dia, acabam se estressando um pouco mais com tudo isso, acabam adoecendo mais. Mas todos nós temos essa questão e é importante a gente falar sobre isso, né? E as pessoas já tinham até questões emocionais e aí, de repente, apareceu a pandemia e aí, como é que ficamos todos nessa história, né? Temos aí uma situação em que muita gente está vivendo momentos de estresse, está vivendo momentos de pânico, e como é que a gente pode ajudar, de que forma que eu posso ajudar, de que forma que a gente pode auxiliar. Então eu vou falar um pouquinho sobre as questões de medo, de traumas, para a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu para trazer tudo isso durante a pandemia, e depois eu falo sobre soluções, tá bom? Primeira coisa, a gente fala o seguinte, que a dor não é uma dor pura, tá? A dor se acumula. Como assim a dor se acumula? O que a gente sente hoje, muitas vezes vocês vão dizer assim, é só uma coisinha pequena, é só uma coisinha simples, mas não é simples, tá? As dores, na verdade, elas se acumulam com o tempo. A gente teve algum tipo de trauma emocional quando criança, teve algum tipo de... algo aconteceu quando a gente era criança e aquela sensação fica guardada no cérebro. Muitas vezes não fica claro, não fica, né, claríssimo aquilo, não fica em palavras aquilo, mas fica ali no cérebro gravado aquilo. Então, vamos supor, uma criança que sofreu, vamos pegar um caso mais extremo, sofreu um abuso quando era pequena. Aquela sensação fica guardada. De repente, quando ela é adulta, alguma coisa relembra aquilo e dá aquele gatilho. É uma cor específica que estava no ambiente, é um cheiro específico que a criança sentiu, e aquilo acaba dando start e, de repente, a pessoa entra num pânico que ela não sabe de onde vem. Tenho percebido muito no consultório. O que, Carol? O pessoal com ansiedade, com pânico, e isso é importante a gente saber, porque é o seguinte, eu lembro que eu vi uma palestra do Padre Fábio, e ele falando que o quanto ele aprendeu a não desconsiderar a dor do outro, que às vezes vinha aquela menina dizendo, eu briguei com o namorado, eu quero me matar, não sei o que, ele falava, ai, que bobagem, e com o tempo ele percebeu que não era aquele namorado, aquela menina certamente sofreu coisas a vida inteira, e a gota final foi aquele namorado, né, dar o pé na bunda dela. Não é uma coisa que... não foi o pé na bunda, foi uma sensação de uma vida inteira. Uma vida inteira sofrendo aqueles mesmos traumas. Os traumas
que eu falo, os gatilhos inconscientes aí. Ah, quando eu era criança, eu me senti abandonada pelos meus pais, por algum motivo. E aí, volta e meia na vida, acontecem situações de abandono. E aí acontece uma dessas que o namorado dá meia volta e vai embora, que seria uma coisa besta. E aí aquilo estoura como uma crise mais grave de ansiedade, né, até como um mote para o suicídio e tal, esse tipo de coisa. A ansiedade, muitos casos de dente quebrado por apertamento. Exatamente. A gente, imagino, né, que agora... Eu sou uma dessas, né, que vive com os dentes todos quebrados por apertamento. Tem muito masoquismo aqui na boca. A pessoa tá sempre tensa. Não só masoquismo no meu caso, como junta masoquismo com a rigidez, com a psicopatia, é um controle desesperado, né? Então aqui, ó, a gente junta e trava esses dentes aqui para não abrir mão do controle, principalmente na hora de dormir, né? Porque é a hora que a gente solta tudo, então já fica a dica para quem é masoquista, para quem é rígido com masoca, esse negócio do apertamento dos dentes é uma questão que pega, viu? Que pega. Então, tava falando que as dores se acumulam e então já fica inclusive uma dica. Quando a gente entrar naqueles momentos assim, que às vezes a gente até tem uma autocrítica, às vezes não tem, mas né, quando tiver uma autocrítica dizendo, nossa, mas aconteceu esse negócio tão pequeno, por que isso tão pequeno tá me afetando deste jeito? Da gente perceber, quando é que foi a primeira vez que eu senti isso? É a primeira vez que eu sinto dessa forma? Às vezes não é a coisa em si, é a sensação, tá? Algumas vezes é a coisa em si. Algumas vezes eu me senti abandonado, me senti rejeitado, me senti manipulado. Algumas vezes é isso. Outras vezes é uma sensação só que tá ali uma coisa que não tá muito clara, né? Outras vezes é um enredo. Ah, alguma vez eu senti que alguém foi abusivo comigo. Alguma vez eu senti... Então, assim, é puxar isso pra trás e achar lá na infância a raiz do negócio. Então, a gente se sente completamente sem saída. Quando a gente entra nesse ponto da dor, de entrar nesse momento de angústia, é como se a gente não tivesse saída, né? A gente se sente, volta lá para aquele ponto da infância, lá para aquele ponto de criança, porque criança não tem saída, adulto tem saída. Toda criança, quando ela passa por um momento de trauma, um momento de estresse, ou um adulto resolve pra ela, ou ela não resolve muita coisa. A não ser que seja coisa pequena. Se fosse coisa pequena, não seria um trauma, né? Então, a criança depende de um adulto pra resolver a situação. Quando a gente entra nesse ponto de não ver saída, nós estamos nos colocando como crianças. Bom dia, Isabela. E isso é muito importante a gente reconhecer, tá? Que adultos, eles têm saída. Crianças não têm saída, tá? Você vai dizer, como assim, Andréia? Um adulto, ele vai achar saída de alguma forma. Tem alguma coisa de ser feita, tem alguma coisa que possa ser resolvida, tem alguma coisa que possa ser ajustada. Agora, quando a gente entra no nosso ponto infantil da dor, aquele ponto que dói absurdamente, que é aquele que mais dói, aquele que quer arrancar um pedaço, a gente muitas vezes vai se ver sem saída. A gente vai com certeza se ver sem saída. Então, quando a gente estiver nesse ponto de se sentir completamente sem saída, a primeira coisa é ser carinhoso com a gente mesmo, né? Porque vamos falar um pouco também de traços de caráter. Para quem entra no traço de caráter masoquista, quem tem ele, e vamos lembrar aqui que eu tô falando de traços de caráter haitianos, tá? Eu não tô falando masoquista, aquela pessoa que gosta de se bater. Não tô falando de patologias, tô falando de traços de caráter haitiano. Quem tem esse traço de caráter costuma carregar muito peso nas costas, como se aquela pessoa que carrega tudo, que tá sempre ali, tipo, vambora. E aí, nessa hora que a pessoa se sente sem saída, ela vai entrar num pânico, que ela vai dizer, mas eu tenho que dar conta. Então, é importante ser gentil consigo mesmo e entender, olha, entrei numa dor quando eu era criança, essa dor dói muito. Dói num ponto que eu não consigo sair daqui, né? Então, olhar para isso e perceber, olha, é uma dor de infância.
A criança não sai, o adulto sai. E aí começar a entender o que eu falei para trás de referências, né? Saber o que é que aconteceu no passado para que isso acontecesse, né? Para que isso hoje viesse desta forma. E aí a gente já começa nos pontos de como se ajudar, né? Eu já comecei aí a fazer uns pequenos pontinhos de como se ajudar, de que forma que a gente se ajuda. Primeira coisa, antes de eu entrar aí no como se ajudar, eu já vou entrar aqui, na verdade, no próximo slidezinho, que é assumir a responsabilidade. Aí você vai dizer assim, óbvio, André, claro que vai assumir a responsabilidade, como não, e tal, blá, 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 blá. E aí eu vou falar pra vocês o seguinte, assumir a responsabilidade no que, assim, nós somos adultos e nós somos responsáveis. Quem é o responsável agora por aquela criancinha que se sentiu abandonada, traída, humilhada, trocada? Somos nós. Não existe pai, não existe mãe, não existe chefe, não existe irmão, não existe marido, não existe presidente, governador, quem quer que seja. Nós somos os responsáveis pela nossa própria criança. Nós somos os responsáveis pelo nosso bem-estar, né? Então, não adianta a gente ficar aí querendo colocar a responsabilidade em terceiros e dizendo, porque meu marido isso, porque meu filho aquilo, porque meu irmão tal coisa, porque o presidente tal coisa, porque o governador não sei o quê. Gente, não é deles, é a gente. Quem tem que cuidar dessa criança ferida, desesperada, é a gente. Mas como é que eu evito isso? Aí é outra história. Aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, tá? Porque às vezes a gente causa situações que acabam levando a esse tipo de traumas e desafios, tá? Então, assim, primeiro ponto é assumir a responsabilidade. Quem é 100% responsável pela nossa vida? Nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa vida, tá bom? Vamos lá, próximo. Outra coisa, dar conta pode custar caro. Então, assim, procure auxílio, procure ajuda profissional, procure... tem aí psicólogos, psiquiatras, bons terapeutas, procure ajuda profissional. Por que eu falo dar conta pode custar caro? Eu não falei que eu fiz uma pesquisa com saúde mental, do pessoal da área de saúde, né, que a gente pesquisou desde o pessoal da limpeza até os técnicos, né? O que me chocou foi saber que muita gente espera até o último minuto para dar conta. E aí eu entro com vocês uma coisa interessante. Essa semana, vou tomar um gole d'água aqui. O dar conta pode custar caro, porque a gente vê que muita gente deixa para o último minuto. E eu estava falando que eu estava numa reunião essa semana de operadoras de saúde, e a gente falando que o custo que mais aumentou agora na pandemia foi o custo com psiquiatria. Aumentou proporcionalmente, tá? Coisas que é um custo que não existia tão alto e agora aumentou muito. Foi o custo com consultas psiquiátricas. Eu não sei se com internações também, né? Eles não deram esse detalhe, mas assim, o custo geral com psiquiatria aumentou bastante. Isso aí me deixa alerta para duas coisas. Primeiro, que realmente essa pandemia aí trouxe um monte de questões na gente que a gente não sabia. Até porque a gente teve que ficar sozinho com a gente mesmo, né? A gente teve que encarar família, coisa que a gente não encarava, a gente passava o dia na rua sem poder encarar a família. A gente teve que encarar a gente mesmo, que a gente também passava o dia inteiro fazendo um monte de coisa e não olhava pra gente mesmo. E a gente teve que encarar a solidão, que pra muita gente é dolorido, né? Vamos falar de traço de caráter, pra quem tem traço de caráter oral, a solidão é uma dor horrorosa. Então, assim, a gente teve que encarar essa solidão. E tudo isso misturado acabou abrindo aí essa questão psiquiátrica. Mas também, justamente por apertar um pouco mais, às vezes tinha muita gente que precisava efetivamente de um apoio psiquiátrico e ficava nessa que eu falei que dar conta pode custar caro. Ficava nessa, não, amanhã eu vou. Não sei o que, não, é coisa de doido. Não, pra que eu vou? Não sei o que, nananana. A vida foi, né, apertou e a pessoa acabou indo. Então, de repente, pode ter sido até um reflexo bom de tudo isso, da pandemia, ter aumentado essa questão da psiquiatria. As pessoas começaram a procurar a psiquiatria, o tratamento mental,
coisa que antes não procuravam e deixavam chegar até o último minuto, né? Então, dar conta pode custar caro, né? Procure ajuda profissional. Isso é importantíssimo. Estabeleça limites. Lembra que eu falei que nós somos responsáveis? E daí provavelmente alguém se perguntou aí, mas como é que eu evito que as coisas aconteçam? Gente, estabelecer limites. O que é? Se eu sei, a partir do momento que eu sou responsável pela minha criança, por mim, né? Pelo meu eu infantil ali, e eu sei o que essa criança gosta, não gosta, faz, não faz, eu vou conseguir colocar limites nos outros. Aí vem uma questão. Quem tem traço de caráter mais alto? Masoquista e oral são pessoas que têm a gente chama de dependência emocional um pouco maior. O que é dependência emocional? Não é depender dos outros. É aquela coisa do tipo, eu não quero... Se eu falar isso, eu vou ofender fulano. Não, mas se eu falar isso, poxa, minha mãe vai ficar chateada. Poxa, se eu falar isso, meu pai vai ficar triste. Muitas vezes é mais importante a gente saber dizer um não. É uma palavra importantíssima e super difícil de ser dita. Então, colocar limites, quando a gente sabe que a gente é a pessoa mais importante da história, quando a gente sabe que a gente é a pessoa que realmente importa, a gente consegue colocar limites, né? A gente consegue dizer, chega, não dá. Isso aqui pra mim não funciona. Se eu sou uma pessoa que tenho esse problema de me sentir às vezes abandonada, por que raios que eu vou me enfiar num lugar que eu fico sozinha? Entendeu? Tá, estamos em pandemia, mas vamos de repente, vamos dar uma volta no parque. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Carol tá dizendo que estabelecer limites é difícil. É o mais difícil. É muito difícil. E, na verdade, é o grande desafio para a gente se sentir bem. Porque limites, eles, na verdade, assim, às vezes soam até como um egoísmo. Mas é uma coisa, assim... às vezes eu brinco, né? Quando eu sou meio bruta, né? Eu sou cirurgiã, sou bem bruta. Eu falo assim, gente, alguém vai morrer nessa história. Quem você quer que morra? O outro ou você? Alguém vai morrer. E daí você fala assim, se você preferir que você morra em vez do outro, tudo bem. Continue sem dar limites e continue passando por cima de si mesmo. Vou dar um exemplo agora real que aconteceu. Vocês sabem que eu tô nessa mudança, né? E vim pro sul aqui no inverno. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Eu vim aqui no inverno dizer não precisa de aprendizado. Exatamente. Assim, dói dizer um não, mas quando a gente dá um não, nossa, é um alívio no coração. E pra quem é masoquista, cada não, eu até brinquei esses dias com uma pessoa. Um não dado são 200 gramas perdidos, tá? Então, gente, vocês querem... Mas quem é masoquista, quer diminuir de peso, quer emagrecer, comece a dar não, tá? Um não dado são 200 gramas a menos, que é um peso a menos que você carrega do outro. Eu tava falando das mudanças, eu vim aqui pro sul, tava bem no inverno. E aí, aqui no inverno, obviamente frio pra caramba, né? Eu cheguei aqui pela praia e fiquei uns dias ali na praia. E tava maravilhoso, era um apartamentinho fofo, lindo, maravilhoso, todo de vidro, tomar aquele chazinho quente, aquele frio lá fora, e lá dentro era quentinho, tinha aquecimento, e eu ficava ali e tal, não sei o quê. Mas ficava ali sozinha, gente, na praia. No inverno você faz o quê? Você fica sozinho, você trabalha, tem um cachorro ali pra dar uma volta e tal. Não tava chovendo todos os dias, mas assim, dava uma volta e tal. Às vezes até passeava na praia, mas voltava e ficava ali dentro de casa. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso e tal, não sei o quê. Gente, só que eu tenho moralidade um bocado alta. Tudo bem, tem masoquismo alto? Tenho. Que gosta de caverna? Tenho. Mas eu tenho moralidade bastante alta. E eu não percebi o quanto eu estava me machucando de estar num lugar assim. Eu resolvi, vou pra Porto Alegre. Deixa eu ir pra lá, pelo menos. E aqui eu vou num parque, vejo um monte de gente. Vou num shopping, vejo um monte de gente. Tem às vezes uma pracinha que tem uma feirinha, um negocinho. E isso, a hora que eu fiz isso, me fez tão bem, tão bem, tão bem, que eu falei, nossa, se eu tivesse continuado naquela casa, ia ser legal, ia. Mas talvez eu entrasse num buraco aí que eu não ia perceber que eu tava entrando naquele buraco. E aí que eu falo, quando a gente cuida da gente mesmo, a gente coloca esses limites. Eu falei um limite aí, por exemplo, de espaço, de escolha. Mas às vezes é limite com pessoas. E esses são os mais difíceis, na verdade, de serem feitos. É a gente dizer não para aquilo que faz mal pra gente, né? Daquelas situações que não vão funcionar. E principalmente, sabe, para quem? Para papai
e mamãe, né? A gente sabe que a gente não se sente bem, a gente sabe que aquilo lá não faz bem pra gente, mas a gente não consegue dar não pra pai e mãe. Dá um tempo pra vocês respirarem enquanto eu tomo meu café. A gente sabe que às vezes, poxa, eu ia ali naquela situação e tal, vai me fazer mal, mas, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, mas é pai e mãe pedindo e a gente fala, tá, eu faço, e aquilo se torna um peso horroroso na nossa vida e a gente não consegue. E quando eu falo pai e mãe, a gente transfere para outras pessoas, tá? Pai e mãe, às vezes tá resolvido e a gente transfere pro chefe, transfere pro vizinho, transfere pro marido, transfere pra um monte de gente. Então, assim, eu não quero fazer alguma coisa, essa coisa me machuca, né? E eu tô ali naquela situação, me forçando a viver uma situação porque eu não consigo dizer não. E aí, quem vai ser a pessoa machucada na história, ó, aqui. E aí, como eu falei do meu exemplo, às vezes isso aí vai continuar até um ponto que eu não vou perceber que o bode tá na sala, e o bode tá ali no meio da sala, até eu tirar aquele bode da sala, ele vai estar ali no meio da sala. A vida começa a ficar sem sentido, a vida começa a ficar chata, a vida começa a ficar sem cor, e a gente não sabe o que tá acontecendo, até o ponto que, claro, que o extremo, às vezes, a pessoa ou causa a própria morte, ou ela causa situações que levam à morte, né? Porque sim, nosso cérebro pode causar situações sem que a gente eu não quero me matar, tá bom. Então eu atravesso, distraidamente uma rua na hora que tá passando um ônibus e o ônibus me atropela. Assim, fui eu que causei do mesmo jeito, entendeu? Então, vou falar de novo, estabeleça limites, né? Suficiente é suficiente. Estabelecer limites é uma coisa... Talvez a coisa mais importante de tudo que eu vou falar aqui é não, entendeu? Dizer não, saber dizer não. O que é que você não faz porque não deixam? E aí, eu entro um pouquinho no que eu falei antes. E deve dizer, como assim porque não deixam, né? Oi, Marisa. Bom dia. Bonjour. O que é que você não faz porque não deixam? Não é que não deixam, né? Não tem ninguém que não deixe nada pra gente. A questão não é essa. A questão... o que é que a gente não faz porque a gente não quer que o outro veja. É basicamente isso, tá? Então, assim, vamos pros casos mais extremos. Às vezes uma adolescente, eu te falo adolescente aí porque eu não vou admitir que nós somos adultos, né? Mas assim, eu fiz direito porque meu pai queria. Eu queria, na verdade, fazer gastronomia, mas eu fiz direito. Eu fiz... tal coisa porque minha mãe não queria, porque meu pai não queria, porque não sei quem não queria, porque meu marido não queria. E eu não queria me indispor com eles, eu não queria dizer não, então eu vou lá, né? E faço aquilo mesmo que me machucando horrores, né? Outra coisa que não faz porque não deixam é o seguinte, que eu brinco, né? Que não faz porque não deixam, é o seguinte. Eu comprei um carro novo, né? Tô super feliz com o meu carro. Mas aí eu me sinto com peso na consciência, porque eu falei, poxa, eu comprei um carro novo, com esse dinheiro eu podia ter ajudado minha tia, eu podia dar pra minha mãe, poxa, minha mãe tá precisando, minha tia tá precisando, meu primo tá passando necessidade, e eu tô ali comprando um carro novo. Não, puxa, que pena isso, eu tô me sentindo mal com isso. E a gente acaba não se fazendo bem porque, coitado dos outros, os outros não têm. Ou a pior a situação ainda, né? Acabei de comprar um carro novo e vou lá mostrar para as pessoas que eu gosto, né? Eu sempre, gente, falo pai e mãe porque sistêmica, 99% das nossas questões são com pai e mãe, tá? Eu vou lá mostrar para alguém, né, da minha família, para alguém que eu gosto, e mostro, olha aqui meu carro novo, comprei. E a pessoa vai dizer assim, nossa... Mas o IPVA não é caro. Nossa, mas isso aí vai passar em buraco, vai quebrar. Nossa, aí você fala assim, puta, eu tava tão feliz com o meu carro. Será que meu carro é tão bom assim? Que droga. E a gente é incapaz de dizer um não para essas pessoas e dizer assim, dane-se a sua opinião. Se você tá com inveja, se você acha que não dá conta, de repente sua cabeça às vezes não chega na minha felicidade, ou eu tô falando de carro, mas de repente, sei lá, você foi fazer uma viagem, você foi dar uma palestra, você foi contratado pra uma coisa, você tá super feliz com aquilo, e aí você conta pra alguém que é importante pra você,
pra alguém próximo, e a pessoa fala assim, ah, mas é só isso. Ah, mas poxa vida, mas nossa, mas aposto que você conseguiu isso de favor. Aposto que não sei o que, né? E justamente, Mônica, a pessoa vai lá e te dá um balde de água fria. E aí o que acontece? Primeiro, a gente vai lá e se desfaz daquilo, né? Ah, será que eu merecia mesmo essa promoção? Ah, será que esse carro? Poxa vida. A gente começa a se desfazer. Aquilo que era um sonho pra gente, aquilo que a gente mais amava na vida, a gente começa a deixar de lado porque fala, porque fulano que é tão importante pra mim também não gosta, né? Fulano jogou um balde de água fria, fulano falou isso, isso e isso. Poxa, eu tenho que ouvir fulano. Fulano é uma pessoa importante pra mim. Pessoa importante pra mim, eu quero dizer, pai, mãe, irmãos, tios, sobrinhos, familiares, marido, filhos e por aí vai, tá bom? E a gente se desfaz dessas coisas, justamente porque, né, meu filho falou isso, porque meu irmão falou isso, porque meu pai falou isso, minha mãe falou isso. E a gente entra nessa dor aí de desfazer das coisas. E, segundo ponto, vamos voltar lá no slide anterior, a gente não tem coragem de dizer não. A gente não tem coragem de dizer, dane-se. Ou nem vou mostrar pra essa pessoa, nem vou contar pra essa pessoa. Sabe por quê? Porque a nossa criança tá ali desesperada ainda querendo, principalmente quando é pai e mãe, querendo entender, que a gente transfere pra marido e esposa, sabe? Porque, sim, nós casamos com nossos pais, mas isso é assunto pra outra live. A gente vai lá e fica ali querendo a atenção dessas pessoas, as pessoas não têm pra dar. Mas o nosso inconsciente infantil, a nossa criança machucada, lembra que eu falei que só a gente pode cuidar dessa criança? A gente continua querendo que o outro cuide dela. Então a gente vai lá e compra um carrão e fala, olha, mamãe, comprei um carrão, papai, comprei um carrão. Só que se seus pais nunca admitiram e não reconheceram, não vai ser agora, né? Eles têm, segundo a visão sistêmica, os pais são 97% bons e 3% dano. Então, assim, esses 3% não vai mudar. É pouca coisa, mas a gente fica fixado naquilo e aquilo não vai mudar. Não adianta. Então, é preferível a gente mudar, a gente dar um não e dizer não vou contar ou não vou dividir isso, as minhas conquistas com estas pessoas específicas que não vão me fazer bem, né? Que não vão... Bem-vinda, Surani. Não adianta eu estar ali querendo conviver. Tinha mais um slide que eu não botei ele aqui no meio, que era cuidar do seu ambiente, né? Cuide do seu ambiente. Cuidar do seu ambiente é isso. Não coloque a sua criança, não coloque você numa situação que que te faça mal. Então, assim, toda vez que eu conto pra fulano que eu comprei um carro novo, ou que eu fui promovido, ou que não sei o que, fulano faz uma cara de meh. Não conta mais, meu bem. Se for possível, até evite conviver com essa pessoa. Aí você vai dizer, não, mas é meu pai, minha mãe, meu primo, meu irmão, meu sobrinho, não sei o que, nananana. Tá, conviva no limite de convivência, de família, mas entenda que essa pessoa tem limites e que ela nunca vai te dizer, nossa, que bacana, parabéns pelo seu carro novo. Não. Por mais que isso doa, e é o que mais dói na gente saber que às vezes pai e mãe vai ter inveja. Sim, eu sou mãe, né? Assim, nós somos pessoas falíveis, todos nós, como pais e como filhos. Então, assim, eventualmente, talvez seus pais nunca vão atingir o nível de pensamento que você tem. Eu com meu filho, por exemplo, meu filho às vezes faz coisas que eu falo assim, nossa, que porcaria, pra ele tá ótimo. Então, assim... O que eu faço, né? Eu tento segurar minha boca, mas às vezes não dá pra segurar, acontece, né? E a gente, quem é responsável por isso? Nós somos responsáveis pela nossa própria criança, por nós. Então a gente não vai contar. E saber que essas pessoas talvez nunca atinjam essa mentalidade que a gente tem, nunca atinjam o que a gente quer da vida, né? O que faz bem pra mim talvez não seja o que seja aceitável para pais e mães, né? De repente uma coisa besta, uma tatuagem, uma coisa assim, que pra você talvez seja uma coisa o máximo, que você sempre sonhou na sua vida. De repente seus pais vão dizer, putz, mas é coisa de prisioneiro, é coisa de gente que faz mal, você vai contar isso pros seus pais? Não precisa. Assim, ou você não conta, ou você, né,
partes superiores, você pode até apareceu aqui a tatuagem e tal, né? Não tem como não contar, porque eu também não vou ficar escondendo a minha vida. É dizer, tá bom, é a opinião deles, é a vida deles. Eles tomam conta da vida deles e eu tomo conta da minha vida, entendeu? Eu deixo eles livres e eu fico livre. Você não deve nada pra mim, eu não devo nada pra você. E vivemos bem dessa forma. O problema é que a gente tá sempre assim, achando que deve alguma coisa pros pais e que os pais nos devem alguma coisa. Outro ponto importante que eu diria aqui desta live, se eu puder deixar mais uma frase, é: você não deve nada aos seus pais e seus pais não devem nada a você, tá? Vai dormir com isso em paz, tranquilo. Não dá pra dormir em paz, tranquilo com isso. Mas tenta pensar nisso, tá? Você não deve nada aos seus pais e seus pais não devem nada a você. Não devem nada a você. Talvez isso não seja lá muito fácil de ser engolido, mas tá aí, né? Tem mais aqui mais um negocinho aqui, vamos ver cadê que ele tá aqui. Que salvou tudo fora de ordem, gente. E aí, vamos para uma parte mais bacana da história, né? Uma parte mais legal. Deixa eu tomar um pouco d'água, vocês respiram depois dessa frase legal aí. Me conta o que vocês acharam dessa frase. Vocês não devem nada aos seus pais não devem nada a vocês. E aí, você vai dizendo, só disse agora pra gente a parte do evitar. Tá, o que eu posso fazer pra conseguir dar esse passo aí de dar um não, de botar minha vida pra andar, de conseguir resolver minha vida? O que eu posso fazer? Então, vamos botar o seguinte: pense no que é que te empolga, tá? E eu vou começar desde uma coisa simples, assim, coisas de infância. Pensar o que te fazia feliz quando você era criança. Eu gostava de, sei lá, uma roda gigante. De repente, repete essas coisas. Essa frase complicada. Essa frase do... A gente não deve nada aos pais, e os pais não devem nada a gente, é bem complexo, né? Mas é possível viver com isso, gente. E quanto mais a gente consegue interiorizar essa frase, mais leve a gente vai ficando pra vida, tá? Na verdade, assim, pra não dizer que a gente não deve nada aos pais, tá? Deixa eu voltar uma coisa. A gente deve, sim, respeito, ponto. A gente deve respeito a eles e honra. A gente deve honrar e respeitar. E honrar os pais não é ir lá e cuidar deles assim, como se eles fossem quebrar e fazer tudo que eles querem e ficar ali atrás e deixar a minha vida pra eu ficar ali, porque coitados dos meus pais, eles não dão conta, eles não... Não é isso, tá? Aliás, tem até uma live aqui no meu Instagram, salva, sobre a diferença entre honrar, amar, respeitar e conviver, tá? Então, honrar, amar, conviver e gostar, tá bom? Tem essas 4 palavras são bem diferentes. Então, assim, você pode honrar e não conviver. Você pode honrar e não gostar. Você pode amar e não gostar. Então, tem essa diferença. Mas eu não vou entrar nisso, que isso é uma longa história aqui. Carol falou que passa longe da cozinha. Só de mato, né, Carol? Que a gente fazia os negocinhos lá. E a Mônica tá falando que é muito complicada, tem a criação. Pois é. E aí é a questão que eu vou deixar com vocês, a gente pensar quem é mais importante nessa história. Como eu falei, alguém vai morrer nessa história. Quem você quer que morra, né? E se pra você e outra coisa, né? E se pra você tá tudo bem, você abrir mão da sua vida, como por exemplo, no passado, às vezes tinha aquela pessoa que ficava, né, tinha 15 filhos, um dos filhos ou uma das filhas ficava solteiro pra cuidar dos pais, abria mão da própria vida, não tinha uma profissão, não tinha um marido, uma esposa, não tinha uma vida pra cuidar dos pais, e isso estava tudo bem pra aquela pessoa, tá tudo bem também, tá bom? Não tô aqui querendo dizer nada, só dizendo o seguinte: se tá te incomodando, eu tô te mostrando o motivo. Se não tá te incomodando, ótimo, continue como está, entendeu? É isso. Vamos voltar lá. Pensa no que te empolga. Veja aquilo que você fazia quando você era criança e que te deixava feliz. E refaça isso. Dançar, de repente fecha um lugar aqui na sua casa que ninguém vai enxergar e vai dançar. Bota até a música de criança, se for o caso, se você achar que isso é pertinente pra você. Eu gostava de ir num parque de diversões, vá. De repente vai dar uma volta numa roda gigante, né? Vá, sei lá,
descer num tobogã. Faça coisas que fazem sentido pra você, que te empolgavam quando você era criança, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte, faça uma listinha daquilo que te empolga hoje. E daquilo que te empolga hoje, dos seus desejos, aquilo que dá aquela, tipo assim, como o povo fala, dá tesão. Aquela coisa que fala assim, puta, que legal, eu quero conseguir isso. Então assim, eu quero no final, assim que abrir as fronteiras, eu quero ir pra Disney. Bota isso na sua lista e foca naquilo. Eu quero trocar de carro, como eu falei, né? Comprar um carro novo. Eu quero ir visitar minha tia que mora lá no Pará, que faz tempo que eu não vejo. Eu quero ir passear naquele resort que eu vi na internet, que não sei o quê. Coloque metas, não metas, eu não gosto mais de metas, porque metas, tem que atingir, tem que atingir, tem que atingir. A Mônica falou carnaval. Mônica, carnaval com um monte de gente, nesse momento tá meio difícil. Mas você pode fazer você pode fazer o seguinte, de repente coloca música de carnaval, é uma possibilidade, viu, real. Bota até no fone de ouvido, porque daí não tem o espaço ali. Bota músicas que te relembrem o carnaval. Fica num momento fechado, longe de filho, longe de cachorro, longe de todo mundo. Bota uma música dessas de carnaval e vê e sente o movimento, o que seu corpo vai fazer. Vai se mexer, não interessa, não tem ninguém olhando, sabe? Pode até ser no escuro. E vai se sentir ali naquele carnaval, né? Nós somos muito ligados em sensações, nosso cérebro tá ligado a cheiro, cores, sons. Então coloca um som parecido com aquilo, e aquilo, pra mim, por exemplo, era uma saída. Quando eu tava morando na Itália, em um momento eu tava eu tava puta com o mundo, eu tava assim, o que eu tô fazendo nesse país? Todo mundo tem esses momentos. Karina, bem-vinda! Todo mundo tem esses momentos de dizer o que eu tô fazendo aqui. E o que eu fazia? Eu pegava, pra mim a música que mexia com a minha vida era o Meu Lugar, do Arlindo Cruz. Justamente Meu Lugar no Brasil, botava fone de ouvido, ouvia Meu Lugar, falei, gente, peraí, botava Meu Lugar do Arlindo Cruz, a Madureira, eu, nossa, tô bem, tirava meu fone de ouvido e falei, agora estou inteira, posso conversar com todo mundo. Então assim, Mônica, no seu caso carnaval não é possível, estamos no meio de uma pandemia, coloque seu fone de ouvido, bote uma música que, né, faça uma playlist ali que te lembre carnaval e vai ali sozinha, ver o que acontece. Te garanto, você pode voltar aqui pra me contar depois. Te garanto que seu dia vai ser mais divertido, tá? Essa é uma coisa bem legal de se fazer. Botar um fone de ouvido, aquela música que mexe com a gente e ficar ali se mexendo, tá bom? Você disse que faz isso, né? Então, isso aqui é muito legal de fazer. Importantíssimo fazer. E aí, falando das listas, né? Vamos fazer as listas. O que é que te deixa com vontade, assim? Eu quero fazer isso. Por que eu falo essas listas? Listas dos desejos. Quando o desejo é forte o suficiente, a gente não tem tempo pra parar pra olhar pra quem tá enchendo nossa paciência, tá bom? Meu desejo de vida, eu tô doida, eu tô com tudo pronto já pra ir pra Disney. Eu tô esperando abrir as fronteiras e tô aqui organizando as coisas e tô, né? O que eu vou fazer? Se esse é meu foco, eu vou trabalhar mais, vou dar um jeito de arranjar uma renda extra. Eu vou começar a olhar os hotéis, vou começar a olhar as coisas, vou começar... E assim, aí vem alguém e te fala assim, mas Disney não é tão legal. Gente, meu desejo é tão grande tipo a Disney, que alguém vai me dizer isso, eu vou dizer, tá, fala com a minha mão. Amanhã a gente conversa sobre isso, tá? Também dica pros masoquistas. Quando o povo vier com problemas, eu falo, amanhã a gente conversa sobre isso. Pede pro povo nem abrir a boca, tá? Fala assim, não, amanhã a gente conversa sobre isso. E o amanhã nunca chega, tá? Fiado só amanhã. Tipo isso, bota aquele negócio, problemas só amanhã. Em cima da sua testa, assim, problemas só amanhã. Principalmente quem tem um caráter masoquista. Sabe aquela pessoa que todo mundo vai falar os problemas? Fala assim, problemas só amanhã. Se a gente tá com esse desejo de vida, com essa vontade, com essa coisa de, vou fazer, não sei o que bacana, tal, não sei o que. Nada dessas coisas vão encher o nosso saco, entendeu? Quando alguém vier falar, mas não sei o que, mas não sei o que, vai dizer, não, sai da frente, que eu quero isso aqui. Então, assim, toda vez que a gente se deixa abater por alguma coisa ruim, é porque os nossos desejos não estão fortes o suficientes. Então, assim, toda vez que você esteja, de repente, entrando numa situação mais pior, ou... Eu mesmo faço isso, às vezes, quando tô afundando, gente. Porque não é que a gente é terapeuta, que a gente vive numa vida
lá em cima não, pelo contrário, tá? Quem é terapeuta é quem mais se rala nessa vida justamente pra poder falar pra vocês o que tá acontecendo. E aí, quando eu tô pior, assim, às vezes eu falo quais são os meus desejos. O que eu quero? Ah, que meu desejo é esse. Na hora eu falo, putz, ai, vamos levantar da cama, vamos fazer o que tem que fazer, vamos desenrolar a vida, porque temos que botar o que eu tô fazendo em direção ao meu desejo, né? E daí, de repente, dá aquele estalo e você levanta da cama e toca a vida. Carol botou aqui, boa dica, problema só pra amanhã. Então, quem tem traço alto de masoquismo, mesmo qualquer pessoa, vai, bota uma taxa aqui na problemas só amanhã. Claro que sim, tem coisas que precisam ser resolvidas. Ah, meu bem, acabou o leite em casa, é um problema. Não, tem que comprar, né? Então, assim, é uma resolução. Mas aquelas coisas, sabe o que é? Porque fulaninho não sei o quê, porque a vizinha não sei o quê, porque o pai não sei o quê, porque a mãe não sei o quê. Gente, o que pode ser resolvido, né? Dicas do meu lado psicopata. O que pode ser feito, né? Racionalmente. Eu posso resolver o quê? Posso resolver isso, isso e isso. Ah, não pode. Você não pode, gente, porque não tem resolução, remediada está. Ah, mas isso não tem sentimentos. Eu falei, cara, se eu começar a gastar meus sentimentos com todo mundo, eu deixo de gastar sentimentos comigo mesma. Esse sentimento acaba, entendeu? Se eu não deixo de gastar com os outros, eu paro de gastar comigo. Então, que de novo que eu falei, alguém vai morrer. Quem é que vai morrer? Pra quem é que você vai dar essa energia que você tem ela todo dia? Vai dar pra outras pessoas ou vai gastar com você mesmo? Parece cruel falar isso, mas são escolhas. Claro que você não vai deixar de ajudar uma pessoa. A pessoa tá ali, machucou, caiu na esquina, você vai deixar de levantar ela do chão. Ou passar um remédio no joelho dela. Não é isso. Mas é uma questão assim, mas eu acho que a minha vizinha tá doente, não sei o quê, coitada. Tá bom. O que eu posso ajudar? Né? Assim, que não me atrapalhe. Ela precisa levar no médico? Tá bom, eu tenho tempo livre, eu posso fazer isso sem me prejudicar? Eu levo lá no médico. De repente tá me sobrando um dinheirinho, eu pago pra ela um Uber. Mas eu não preciso ficar ali emocionalmente envolvida com aquilo, morrendo com aquilo junto, tá? Então, assim, isso que eu falo, problema é só amanhã. E quando a gente foca nos nossos desejos, a gente fala assim, não, peraí, porque, assim, minha vizinha me chamou bem na hora que eu tô pegando meu Uber pra poder ir pra minha viagem dos meus sonhos. Vizinha, sinto muito, agora não vai rolar. Não, mas, coitada, ela precisa fazer não sei o que, a hemodiálise, a quimioterapia dela e não sei o que. Tipo assim, você quer um dinheiro? Tá aqui, ó. Mas eu tô indo. Beijo, fui. Tá bom? Sim, não é deixar de ajudar, é deixar de se ferrar pra poder ajudar os outros. É tipo isso, entendeu? E se ferrar, inclusive, emocionalmente. Pra gente ficar envolvido com aquelas... Todo mundo, coloca aí se vocês já viram esse vídeo no meu feed. Se vocês já tiverem visto, eu deixo aqui só de sugestão pra quem for assistir a gravação. E ele tá lá no meu feed. Sobre isso. Só me coloca aí quem já assistiu, por favor. Precisar assistir de novo 5 minutos de vídeo, né? Eu já falei demais. Tá com delay aqui, certo, né? Me digam aí se alguém... Carol falou que não assistiu ainda. Tá. Esse videozinho tem 5 minutinhos. E ele é só com musiquinha. Vocês conseguem ouvir a musiquinha? Só pra eu saber como é que é. Eu nunca usei esse recurso. A Mônica também falou que ainda não. Eu nunca usei esse recurso. Dá pra ouvir a música? Legal. Reparem nos rostos que o rapaz fica vendo das pessoas na rua. Ela também falou que tá ouvindo a música.
Esse vídeo, ele é bem interessante, bem pesado, na verdade. Ele é um vídeo da... Não, posso até passar pra ver aqui agora, enquanto vocês estão assistindo o vídeo. Esse ponto aí, o quanto a gente não fica... É o que eu falei, colocar o bode na sala, né? A gente sem perceber acaba se ficando espinhado, né? Cheio de espinho, né? Espinhento, espinhudo, espinhado. Como tem delay aqui nos comentários, vou deixar pra comentar no final do vídeo. Aqui, esse comentário aqui. Pois é. Então a Carol colocou aqui, a gente fica numa bolha, é mesmo. A gente acaba... Lembra que eu falei dos nossos traumas de infância? Dá pra ver claramente nesse vídeo, esse vídeo é de 2013, é um curta, né, metragem de 2013, dá pra ver a gente consegue ver claramente o quanto esses traumas de infância ficam aí guardados e a gente acaba, como a gente não consegue, como isso não fica claro pra gente, não fica mesmo, não vou te dizer, mas você é terapeuta, eu sou, mas todo dia eu falo, era aquilo, era tal coisa, tem que ficar atento o tempo inteiro. Porque o que eu falei, às vezes um negócio é uma cor diferente, que aquela cor te remete àquela situação, um cheiro, uma coisa, às vezes você não consegue juntar. Este cheiro foi o cheiro da pessoa que fez. Não, seu cérebro simplesmente fala assim, tá muito ruim. E daí a gente começa a se fechar, entra numa bolha, mas bolha geralmente com espinho, né? Eu falo assim, ninguém fica perto de mim, sai, que eu não quero ninguém por perto, né? E a Karina colocou aqui exatamente assim, é isso. A gente tá ali sempre se defendendo, né? Nessa questão da defesa. E qual é a forma de resolver isso? Cuidando da nossa criança. Então, assim, ontem, inclusive, eu falei uma coisa interessante com uma amiga minha. Olha, Oral vai começar a chorar, tá, gente? Eu explicar uma coisa pra vocês. Eu sou Oral, depois se vocês quiserem saber, mas tem até nos destaques lá, traços de caráter. Enxergar nossa criança ferida, exatamente, Mônica. A gente tem que enxergar essa criança e cuidar dela. E uma coisa que eu falei com uma amiga minha essa semana, eu falei, nossa, essa sensação é a seguinte, quando a gente tem filho, quem tem filho, né? Quando o filho nasce, a gente tem essa coisa de dizer, nossa, nasce quase uma leona, gente. Eu vou defender essa criança com unhas e dentes, ninguém chega perto, não sei o que, né? Principalmente eu que fui mãe solteira, né?
Então, assim, nasce a criança, você fala assim, ninguém chega perto, ninguém fala mal, ninguém não sei o que, você vira um monstro aqui. E por que a gente não faz isso com a nossa criança, sabe? É triste quando a gente percebe isso, sabe? Que a gente faz às vezes com os filhos, às vezes até com os sobrinhos, com alguém assim próximo, que a gente vai e fala, não, ninguém põe a mão. E a gente não faz com a nossa própria criança. E de repente é uma saída, a saída é a gente fazer isso com a nossa própria criança, dizer assim, não, ninguém chega perto, ninguém vai fazer isso de novo com ela. Ninguém vai. E aí a gente aprende de repente a dar esse monte de não, quando a gente vê que a nossa criança. Hey man, how are you? Thanks for coming. Muchas gracias. Quando a gente percebe o quão importante que é esta criança pra gente. E o quanto a gente, que nós somos responsáveis por elas, e quando a gente... e o quanto essa criança é importante, né? E o quanto a gente, na verdade, a solução é a gente virar, sabe, esse monstro, esse leão que a gente vira com os nossos filhos, porque a gente não vira com a nossa própria criança, que é a criatura mais importante. Inclusive, se a gente virar isso, vai até fazer bem para os nossos próprios filhos, né? Porque a gente começa a se dar valor, a se valorizar, e aí deixa aquele monte de culpa, um monte de coisa, blá, 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 que a gente fica vivendo com relação aos filhos, e aquilo acaba ferrando com a vida deles, né? Mas isso também é assunto para outra live. Tem assunto pra caramba aqui. Bom, então, fica aí. Essa foi a minha, né, a minha dica pra gente cuidar das nossas crianças. Fico à disposição sempre para dúvidas, para qualquer coisa. Tenho aí mais 2 palestras na cabeça. Eu tenho que ver que dia fica melhor para vocês. E agradeço vocês e até a próxima. Beijo! Tô aqui sempre à disposição.